Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom estar de volta com vocês neste domingo, 16 de agosto de 2020, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, nós continuamos estudando a revista Palavra e Vida, que tem a ver, o seu título desse terceiro trimestre tem a ver com o momento em que nós estamos vivendo como igreja e como nação também. E ela tem por título Esperança em Tempo de Quarentena. Esta revista do terceiro trimestre, ela tem uma diferença. Geralmente as revistas são escritas por um único autor, um pastor ou um outro irmão nosso que vai escrever então a lição, todas as 12, 13 lições. Já nesta série dessa revista do terceiro trimestre, foram convidados 13 pastores, então cada um escreveu uma lição e às vezes uma lição o assunto tem a ver com o assunto que o outro pastor escreveu, e o que nós vamos ver hoje, ele é um pouco parecido, você deve estar lembrado, com aquela primeira lição cujo título era A Igreja Nunca Fecha. Hoje nós vamos ver a nossa lição que tem por título Comunhão que resiste ao distanciamento. E nós vamos ver que isso tem alguma coisa a ver com os assuntos que nós mencionamos quando estudamos a lição A Igreja Nunca Fecha. Então, a lição de hoje, Comunhão que resiste ao distanciamento, ela está baseada na carta que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4, dos versos 4, 5 e 6. Então, é o que nós temos. Veja o texto que nós temos, então, em Efésios 4, 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Bom, Paulo, quando escreve isso, nós podemos ver de uma maneira muito bem clara que isso nos faz lembrar, já que nós estamos em um só corpo, já que há um só corpo, digo, e um só Espírito, nós podemos nos lembrar do que Paulo diz também quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 19, que ele diz assim, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Então, pelo fato de nós sermos um só corpo e um só Espírito, isso só nos é possível, o que eu quero dizer, é porque Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Então, é por meio de Cristo que nós fazemos parte, que nós formamos um só corpo e um só Espírito. Então, já que o texto de hoje ele está baseado na carta aos Efésios, nós vamos falar um pouquinho, vamos dar alguns detalhes do que Paulo quis inicialmente falar nesta carta aos Efésios. Bom, ele começa a carta aos Efésios falando da maneira como fomos abençoados por Deus em Cristo. Lembre-se que quando ele escreve a 2 Coríntios, como eu acabei de falar, no capítulo 5, verso 19, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Bom, essa reconciliação que Deus fez em Cristo, nos levando de volta à comunhão com Ele, o Pai, fez com que nós recebêssemos bênçãos de uma maneira muito especial. Então, Paulo começa a carta aos Efésios falando da maneira como nós recebemos essas bênçãos, como nós fomos abençoados por Deus em Cristo. Olha o que ele diz lá no capítulo 1, ele faz a saudação e depois vai para o verso 3 e vai até o verso 6. Vejamos o que ele nos diz lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lembre-se de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo.
E como nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós fomos abençoados. Agora é importante que percebamos, nós fomos abençoados com todas as bênçãos, mas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele continua, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Veja só, ele começa dizendo que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. E ele diz ainda no final, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Veja que a razão de nós termos sido abençoados nas regiões celestiais em Cristo foi justamente a graça de Deus que ele nos deu gratuitamente no amado. O amado é Cristo. Então ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nas regiões celestiais, nós temos toda sorte de bênçãos, porque Cristo tornou isto possível. Então, o apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios nos deixando bem claro isso, que nós fomos abençoados em Cristo com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, a carta aos Efésios nos faz ver o quanto a igreja, como o povo de Deus, é abençoada, e à medida que nós formos caminhando, nós vamos ver que justamente é por meio dessas bênçãos que nós alcançamos do Senhor, que nós vamos nos formar um corpo, que nós vamos poder então manter a nossa comunhão resistindo ao distanciamento físico que nós estamos vivendo atualmente em função desse período de quarentena pelo qual nós estamos passando. Então, por se reconhecer abençoada, a igreja é submissa ao seu Senhor, sendo, portanto, o seu corpo. Então, nós, como igreja de Cristo, nós somos, então, submissos ao Senhor, porque nós formamos o corpo de Cristo, que, como já falamos aqui em aulas passadas, a igreja é a visibilidade de Cristo ao mundo. Então, veja lá, Efésios ainda, nós estamos falando do início da carta, no capítulo 1, versos 22 e 23, ele diz o seguinte, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja, ela é abençoada, nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, e, consequentemente, nós nos tornamos corpo de Cristo e ele é o cabeça, e pelo fato de ele ser o cabeça e nós sermos o corpo, nós estamos tão submissos, nós estamos sob o comando do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Senhor da igreja. E essa submissão ao Senhor é que vai fazer com que nós entendamos o que o corpo deve viver unido, razão pela qual a nossa comunhão consegue vencer esse momento de distanciamento físico, como já disse, que nós estamos vivendo. Então, como Cristo é o cabeça da igreja, o que vai acontecer? Veja só, ele tem total autoridade sobre ela. Nós estamos em Cristo e submissos a ele, que é o cabeça. Além do mais, a igreja é o seu corpo. E também a igreja é totalmente dependente do seu Senhor, e pelo fato de nós nos reconhecermos dependentes do Senhor, é que nós podemos então
como irmãos em Cristo, manter a nossa comunhão, já que nós estamos em comunhão com o Senhor e reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Então, na realidade, a igreja está diretamente ligada àquele que tem o domínio do universo, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, como também ele é o cabeça de todo o universo. Lembre-se que após a sua ressurreição, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o Senhor. João diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E diz também que o Verbo era Deus e diz também que todas as coisas foram criadas por ele. Então ele, como Criador, ele tem domínio sobre toda a igreja, como tem também domínio sobre todo o universo, porque ele é Senhor. Então Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então nós somos corpo de Cristo, ele é o cabeça e ele é o cabeça de todo o universo. Isso nos faz ver e entender que ele é Senhor de todas as coisas. Então Paulo, nos três primeiros capítulos da carta aos Efésios, ele vai tratar então da maneira como nós fomos chamados em Cristo. Veja lá no capítulo 2, versos 4 a 6 da carta de Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja que no capítulo 1 ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E no capítulo 2 ele diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos falar, isso é fruto da fé que nós temos em Cristo, isso é fruto da graça que Deus manifestou em Cristo Jesus. Esta é por meio da graça, por meio do amor de Deus, que nós então fomos abençoados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então veja o privilégio que tem a igreja, o privilégio que tem aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e que são submissos a Ele, entendendo-se como participante do corpo de Cristo. Nós então somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e, além disso, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, até o capítulo 3, o apóstolo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz-nos ver a posição em que a graça nos colocou. Veja que privilégio é este de ser abençoado nas regiões celestiais e de estar assentado nas regiões celestiais. Então, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Essas são as bênçãos que nós temos garantidas pelo Senhor. Hoje há muitos que estão fazendo da mensagem do Evangelho o mercantilismo, vendendo todas as sortes de bênçãos, fazendo campanhas e promessas e etc., no sentido físico aqui, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: olha, igreja, vocês, vocês não são abençoados nessa vida somente, não, e vocês não vão receber todas as bênçãos que vocês imaginam aqui, não, mas todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, e vocês estão assentados nas regiões celestiais. Então, se alguém vem fazendo da fé um mercado, tentando vender toda a sorte de bênçãos neste mundo aqui que é passageiro, não se iluda, meu irmão, porque nós estamos abençoados nas regiões celestiais. Então, isto aí vai um pouco de encontro, ou vai bastante de encontro, contra aqueles, vai de encontro, contra aqueles, é pleonasmo, né? Vai de encontro àqueles que ficam, então,
pregando uma mensagem barata do Evangelho, barateando a graça. Veja então o que ele diz lá no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estamos enfatizando bastante isso. Então, tudo isso é fruto da graça que nos foi dado em Cristo. Aí é justamente que ele continua no capítulo 2, do verso 8 a 10, dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não fizemos nada. Nós não temos glória alguma na nossa salvação, porque tudo veio pela graça. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, Paulo agora, iniciando o capítulo 4, ele vai nos exortar a um viver digno da nossa vocação, da nossa chamada. Primeiro, nos capítulos 1, 2 e 3, ele fez-nos ver a nossa posição em Deus, porque ele que nos colocou nessa posição. E aí ele agora vai nos exortar a um viver digno da nossa vocação, da nossa chamada. Então ele agora vai trabalhar justamente com relação ao nosso viver. Então Paulo descreve a partir do capítulo 4 como deve viver, como deve ser o viver do cristão como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele vai dizer o seguinte: como prisioneiro do Senhor, lembre-se que Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso em Roma. Então ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor, e como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, Paulo agora vai falar do nosso viver e, consequentemente, ele vai tratar da nossa comunhão com Cristo e da nossa comunhão com os nossos irmãos. Então, é este viver que vai possibilitar que nós mantenhamos a nossa comunhão em tempo de distanciamento, que é o distanciamento físico que nós estamos vivendo. Então ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o reconhecimento da nossa vocação nos conduz a um viver em unidade, porque nós somos corpo, e corpo subentende-se unidade. Então, o que nós vamos ter então? Paulo continuando no capítulo 4, já que ele vai agora falar do nosso viver, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, há um só corpo, formamos um só corpo e um só Espírito. Vivemos todos sob o domínio de um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, já que nós somos templos do Espírito Santo. E é o fato de sermos um só corpo e estarmos dominados e habitados por um só Espírito é que vai fazer possível a manutenção da nossa comunhão. Então, um só corpo, um só Espírito. Ele habita em cada um de nós e, consequentemente, em todo o corpo de Cristo. Então, esta presença no corpo de Cristo, que é a visibilidade do Senhor Jesus Cristo no mundo, vai fazer, então, com que nós possamos viver em unidade, viver em comunhão uns com os outros. Então, ele, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, ele vai dizer lá: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus, do Espírito Santo, digo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Lembre-se que no início nós falamos, como nós somos reconhecedores de que somos corpo de Cristo, que a igreja é corpo de Cristo, a igreja lhe é submissa, porque ele é Senhor sobre a igreja e sobre todas as coisas. Então, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e, consequentemente, nós não somos de nós mesmos. E esse entender faz com que nós nos mantenhamos unidos em Cristo. Ainda, na primeira aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer também:
Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, ele voltando lá para o capítulo 4 de Efésios, verso 4, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Veja, um só corpo, isto é unidade. Um só Espírito, ou seja, não há outro Espírito. Uma esperança só para a qual vocês foram chamados. Nós fomos chamados, então, para uma esperança só. Então, veja só, uma só esperança. Como corpo de Cristo, somos chamados para o mesmo destino. Corpo. Então, se nós temos um destino, nós estamos caminhando todos juntos. É impossível um corpo querer alguns membros dele ir para um lado e outros membros querer ir para outro lado. Isso é impossível. Jamais vai conseguir caminhar, dar um passo à frente, sequer um passo atrás. Então, uma só esperança, como corpo de Cristo, nós somos chamados para o mesmo destino, ou seja, nós temos o mesmo marchar, uma mesma direção. Aí, o que significa esse mesmo destino? Viver de maneira digna da nossa vocação. Então, como nós temos uma só esperança, essa nossa esperança vai nos fazer entender que nós somos chamados para o mesmo destino. E o mesmo destino, uma parte deles, é viver de maneira digna da nossa vocação. É entender que somos salvos pela graça, é entender que somos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, e é entender que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, por isso, nós somos chamados a viver de maneira digna da nossa vocação. E ainda, uma outra coisa, como nós temos o mesmo destino e como nós formamos uma unidade, nós estaremos com o Senhor para sempre. É a grande certeza que nós temos deste uma só esperança para a qual vocês, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Qual é essa esperança? De viver, nós temos que viver de uma maneira digna da nossa vocação, nós temos um só destino, e a fortaleza dessa esperança, a certeza dessa esperança, é que nós estaremos com o Senhor para sempre, para todo o sempre. Então, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, eis a razão pela qual, apesar do distanciamento, a nossa comunhão ela é mantida. Por que isso é possível? Porque é possível a manutenção da nossa comunhão apesar do distanciamento físico. Porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós todos temos um só Senhor, Cristo. Nós todos temos uma só fé. E a nossa fé está firmada no Senhor. E nós todos temos um só batismo. Nós todos fomos batizados no Espírito Santo de Deus no momento em que nós tivemos a nossa experiência genuína com Cristo. Então, o fato de nós termos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, faz com que nós tenhamos todas essas coisas em comum e, consequentemente, isso nos conduz, então, à comunhão, à manutenção da unidade que é o corpo de Cristo. Então, eis aí o porquê de a igreja ser uma unidade, um corpo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Na 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2, Paulo escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Porque nós temos um só destino, e o destino é justamente uma vida de santificação no Senhor, porque nós temos a certeza que estaremos para sempre com o Senhor. E prosseguindo ele diz: juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Veja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo escreve então: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, juntamente com todos os que em toda parte, Paulo aí está falando das outras igrejas, né? Ele se dirigia aos coríntios,
E mais diz, juntamente com as outras igrejas, juntamente com nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Ainda, na 1 Coríntios, no capítulo 8, versos 5 e 6, ele diz, pois mesmo que hajam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, você vê que são deuses em letra minúscula aí entre aspas, e muitos senhores também entre aspas, né? Para nós, porém, há um único Deus, veja, um só Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então nós temos um só Deus, nós estamos em um só Senhor e nele que nós vivemos, porque nós somos uma unidade, nós somos o corpo. E nós estamos sim mantendo a nossa comunhão. A igreja permanece unida. O momento de pandemia que nós estamos vivendo, o momento de quarentena que nós estamos vivendo, não tem impedido a comunhão deste corpo de Cristo, porque ele habita em todos nós e faz com que nós formemos um só corpo, que é a igreja. Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, continua ele então falando na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 5. É pela fé, então, que nós confessamos que só há um Senhor, que é Cristo. Veja, é esta fé que foi que nos levou a ter um encontro com Cristo e por meio da graça nós alcançamos a salvação e a fé então faz com que nós vivamos em Cristo e nós como igreja, como corpo de Cristo, todos juntos confessamos que só há um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a obra da redenção realizada por Cristo foi perfeita e suficiente para que nós, por meio da fé, nos tornássemos servos do Senhor Jesus Cristo, não precisando de nenhuma outra coisa a mais. Nós temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Então, a obra de Cristo fez com que toda essa unidade fosse possível e nós não precisamos de mais nada. Cristo nos basta. Então, veja só, Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz, verso 2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo está falando com o seu jovem obreiro, que era seu aluno, né, a quem Paulo muito orientava, e dizendo o seguinte, olha, continue ensinando essas coisas que eu lhe passei. Veja lá, Judas, no capítulo 1, né, só tem um capítulo a sua carta, no verso 3 diz, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Pela fé, por esta única fé. Então que batalhem por esta fé, que uma vez por todas. A obra de Cristo ela foi perfeita e suficiente. E esta fé que foi entregue uma vez por todas é que nos formou um só em Cristo. Então, a fé confiada aos santos. Temos todos um bem comum, a nossa gloriosa salvação, a fé confiada aos santos. É isto que faz então com que nós entendamos que nós temos uma salvação que nos foi dada por Cristo e que a obra de Cristo foi suficiente e é por isso que nós somos uma unidade e que permanecemos unidos no Senhor. Então somos um corpo porque participamos desse bem comum que é a nossa gloriosa salvação, sendo portanto membros de um só corpo que é a Igreja de Cristo. E esse fato de sermos membros de um só corpo, que é a Igreja de Cristo, é que faz com que nós vivamos unidos, independente da situação que está acontecendo. João, no capítulo 1, verso 12, lá no seu Evangelho, diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus. Lembre-se que Paulo começa a carta aos Efésios dizendo que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Olha, a maior bênção foi nós nos tornarmos filhos de Deus por meio da obra única e suficiente que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Essa obra única e suficiente nos colocou numa única família, e aí nós temos um único Deus, um só Pai, um só Senhor, perdão, porque todos nós, somos filhos do mesmo Deus, de um só, e submissos a um só Senhor, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, a comunhão do corpo de Cristo não pode ser limitada pelo distanciamento devido à solidez do seu fundamento. Nós estamos firmados em Cristo, nós temos um só Deus, nós formamos então um conjunto único, onde nós temos então, neste conjunto, um só Deus. Isso vai nos conduzir à unidade, porque nós estamos contidos no mesmo conjunto, em comunhão com um só Deus. Nós temos um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos contidos neste conjunto, né? Nós temos um só Espírito, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e isto faz com que nós permaneçamos unidos do Senhor, unidos como corpo, como igreja de Cristo. E ainda, um só batismo, todos nós fomos batizados em um só batismo. Veja como tudo conduz à unidade. Um só Senhor, não há outro, um só Deus, não há outro Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Senhor, como nosso Deus. Um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um só Espírito, e este Espírito habita em nós e testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E, consequentemente, porque ele habita em nós, um só batismo, porque todos nós fomos batizados no Espírito Santo de Deus. E ainda, uma só fé. Todos nós temos a mesma fé, a fé em Jesus Cristo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu falei dessa letra na lição de domingo passado, e é justamente isso, que como a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor, isso faz com que nós vivamos em amor e possibilite a manutenção da nossa comunhão nesse período de distanciamento que nós estamos vivendo. Então, meu irmão, e consequentemente, uma só esperança. Temos a esperança de que estaremos para sempre com o Senhor. E como nós estaremos para sempre com o Senhor, o que nós somos exortados é a viver uma vida de comunhão, a viver uma vida de manutenção dessa comunhão, porque iremos todos morar no mesmo lugar. Estaremos para sempre com o Senhor um dia. E tudo isto só é possível porque estamos todos nós dentro deste único conjunto onde está um só Deus, que é o Criador de todo o universo, um só Senhor que nos comprou com o seu sangue, um só Espírito que habita em nós, um só batismo no qual nós fomos todos batizados, uma só fé na qual estamos todos nós firmados e uma só esperança. Estaremos para sempre com o Senhor. Estamos passando por momentos difíceis, momento de distanciamento, momento de quarentena, né? Mas a nossa esperança continua firmada naquele que nos colocou neste só conjunto, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e está contida a igreja do Senhor que foi comprada pelo seu sangue. Então, meu irmão, voltando lá para a carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 15 e 16, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um de nós nesse corpo tem uma função a realizar, e essa função a realizar, ela visa justamente a manutenção da nossa unidade, não importe qual é a situação que nós estamos vivendo, se são tempos de bonança, se são tempos de dificuldade, se são tempos de quarentena, se são tempos de isolamento. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Veja uma coisa, somos sob o corpo de Cristo, somos uma unidade em Cristo, então cada parte realiza a sua função. Por quê? Há um porém aí, essa unidade tem as suas variedades, e são justamente essas variedades que vão fazer com que cada parte, que somos nós, ou seja, cada um, vai realizar a sua função no corpo de Cristo. Tá? E este realizar dessa função, em função dessas variedades que nós temos, tá? É que vai fazer com que a nossa comunhão seja mantida. Como que isso se dá? Quais são elas, tá? Essas variedades? Veja lá uma coisa. Olha lá, Efésios capítulo 4, ainda na carta aos Efésios, no verso 7 e 8, Paulo vai dizer o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida com Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. São justamente os dons que foram dados por Cristo que faz com que nós, nessa unidade, tenhamos as nossas variedades. O que são essas nossas variedades? É o exercício dos dons que o Senhor nos deu, para que cada um de nós realize a sua função. Então, o que difere um cristão do outro, já que nós formamos uma unidade, mas essa unidade tem as suas variedades? O que vai fazer com que essa unidade tenha as suas variedades são justamente os dons que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, o que difere um cristão do outro nesse corpo que nós formamos uma unidade é justamente o exercer da função de cada um que nos foi que nós podemos exercitar por meio dos dons que o Espírito Santo nos deu. Então vejamos lá, dons são habilidades dadas aos membros do corpo, à igreja, para que sirvam a Deus e uns aos outros, de maneira que Cristo seja glorificado e cada um de nós edificado. Então, é por meio dos dons, é por meio do exercício dos dons, é por meio do exercício da função de cada um dos membros deste corpo, que é a igreja, é que o nome de Cristo é glorificado, o nome de Deus é glorificado e cada um de nós é edificado. Então, é por isso, por intermédio dos dons, é que nós mantemos a nossa comunhão, porque nós estamos no corpo de Cristo para servir uns aos outros. E a igreja, meu irmão, se você tem acompanhado todas as atividades da igreja, você tem percebido que os cultos de domingo continuam sendo realizados pela manhã, como também à noite. A escola dominical continua funcionando. Não há só essa classe que nós estamos aqui, mas há outras classes também. Os cultos de oração continuam funcionando. As reflexões são feitas, são apresentadas diariamente aí. Há as mensagens que os pastores e os outros pastores têm apresentado à nossa igreja também. Então, isto tudo faz com que nós estejamos sendo edificados por esses irmãos que estão exercitando os seus dons, como também os demais membros da igreja estão exercitando os seus dons, estão participando financeiramente, estão participando com as cestas básicas, estão dando assistências aos irmãos que estão necessitados, dando um amparo, ligando, conversando, fazendo chamada de
chamadas de vídeo, mantendo contato por meio da internet, por meio do telefone. Tudo isto é o exercer dos dons da igreja, né? Cada um exercendo o seu dom, visando então a manutenção da nossa comunhão. Então a nossa comunhão, ela não está quebrada, a nossa comunhão continua sendo mantida, porque nós estamos em Cristo, nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé e uma só esperança. E nesse viver, no exercer dos dons, nós somos usados por Deus para abençoar uns aos outros, nós podemos nos edificar uns aos outros, mas, sobretudo, no exercer dos nossos dons, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado. Então, a igreja permanece unida, embora vivendo momentos de distanciamento. Então, o que a gente conclui daí? Que os dons só podem ser exercidos e desenvolvidos por meio da comunhão. Porque, como igreja, como corpo, cada um exerce a sua função. E a função de cada um, ela é exercida por meio dos dons que o Senhor Jesus nos deu. Então, esses dons são habilidades dadas aos membros do corpo, e por meio dessas habilidades que os membros do corpo conseguem exercê-las em função dos dons, nós desenvolvemos a nossa comunhão, nós edificamos uns aos outros e nós, como igreja, glorificamos o nome do Senhor. E uma outra coisa extremamente importante, a manutenção da nossa comunhão, a visão de que nós somos corpo de Cristo, faz uma outra coisa extremamente importante, e que eu falei no domingo passado, que é o maior sinal da volta de Jesus Cristo, que é a pregação do Evangelho. Esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. A igreja continua levando a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. Como que isso se dá? Isso se dá por meio dos dois. Vejamos ainda, vamos prosseguir. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lembre-se, um só Espírito. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Um só Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Lembre-se, um só Deus, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, visando a edificação uns dos outros, visando a edificação da igreja, visando ao fortalecimento da igreja e visando ao bem comum. E este bem comum também vai nos levar também a entender que a mensagem do Evangelho continua que a mensagem do Evangelho, continua sendo pregada. Porque a visão permanece a mesma, porque a comunhão ela é mantida. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versos 6 e 8, diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é sustentar, se é suportar o irmão, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. O que eu falei? Que apesar do distanciamento, a contribuição financeira continua sendo mantida em função do entendimento, da visão que nós formamos um só corpo. Este corpo está em Cristo, este corpo foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, como nós recebemos toda essa sorte de bênçãos nas regiões celestiais, estamos assentados lá com Cristo, nós queremos também que outras pessoas alcancem essa mesma posição que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 1, 2 e 3 da carta aos Efésios. Como que isso é possível que outras pessoas possam alcançar?
por meio da pregação do Evangelho. Como que o Evangelho vai ser pregado? Com a sua participação no campo missionário. É presencial lá no campo missionário? Não, mas é mantendo, sustentando financeiramente. Então ele vai dizer, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tudo isso só é possível pelo fato de sermos um corpo que tem um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé e um só batismo. Então, meu irmão, é esta a possibilidade, que por meio desses recursos que nós temos a possibilidade da manutenção da nossa comunhão em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo, nós estamos firmados em Cristo e a nossa comunhão continua sendo mantida, meu irmão. Então que o Senhor nos guarde assim, que o Senhor nos abençoe assim. Vejamos, então, é por meio do habitar do Espírito de Deus em cada um de nós é que nós somos conduzidos à comunhão. E tudo isto é por meio dos dons que o Senhor nos dá. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 14, Paulo vai dizer, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, e este muitos faz com que, por meio dos dons que o Espírito Santo de Deus nos deu, nós mantenhamos a unidade e sirvamos uns aos outros. Então, João, no capítulo 17, verso 23, diz, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. João 17, 23. Vou repetir. Eu neles e tu em mim. Lembre-se que nós formamos um único conjunto, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meu irmão, que o Senhor nos guarde então nesta comunhão, que o Senhor nos guarde nesta unidade e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado a cada momento em nossas vidas. Estamos distantes, mas a nossa comunhão ela é mantida. Então, meu irmão, nós fiquemos com esta palavra que o Senhor nos dá nesta manhã e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Finalizando, veja lá, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele está conosco em todo o tempo. E em todo o tempo, porque Ele está conosco, nós estamos nele. Em todo o tempo, porque nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé e uma só esperança, a nossa comunhão ela é mantida em período de distanciamento. Continuemos assim, meu irmão, continuemos assim como igreja unida no Senhor, fortalecendo uns aos outros, porque nada pode impedir a nossa comunhão. Que o Senhor nos abençoe. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma semana muito abençoada e no próximo domingo estaremos aqui de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.